Vender móveis para conseguir dinheiro para apostar, pedir dinheiro emprestado ou acreditar que é apenas mais uma vez. Perder economias da vida, confiando que vai virar o jogo e não conseguir parar até perder tudo. O vício em jogos de azar é uma doença e já foi classificada pela Organização Mundial da Saúde. Se chama ludopatia. E para entender o que é essa condição médica, a gente conversa agora com o doutor Henrique Botura, psiquiatra presidente do Instituto de Psiquiatria Paulista. Olá, doutor Henrique, boa noite. Seja muito bem-vindo ao News 19 Horas. Boa noite, Renata. Boa noite, telespectadores. Um prazer estar aqui. Bom, doutor Henrique, fala mais para a gente sobre a ludopatia. É uma doença que funciona ali no mesmo mecanismo que a gente conhece da dependência de álcool e drogas? Exatamente. Na verdade, o termo técnico, é transtorno do jogo. Desde a década de 80, o transtorno do jogo já entra nos critérios de classificações diagnósticas como o primeiro modelo de dependência comportamental, que respeita muito o mesmo modo de funcionar das dependências químicas, tendo a diferença de que ele não necessita de uma substância para fazer com que a pessoa tenha o comportamento de vício. E se trata, sim, de um problema muito grave, um problema de saúde pública, uma dependência muito mais frequente do que a gente costuma acreditar. Aproximadamente aí 1% da população apresenta o transtorno de jogo, e é um transtorno muito sério que invade a vida da pessoa, da família, compromete finanças, compromete a saúde mental e às vezes leva até ao suicídio. Então, é um quadro grave e que a gente tem visto falar agora bastante em função do quanto tem sido explorado, do quanto tem tido de mídia em cima dos mecanismos novos de apostas, mas é um quadro antigo, grave e que merece muita atenção. Esse assunto realmente voltou à tona aí, principalmente com a discussão do governo de restringir essas pessoas que podem ter esse vício, as casas de apostas. Na verdade, ele começa o quê? Como uma curiosidade, um passatempo, que daí acaba em pouco tempo virando um pesadelo para a pessoa. Quais são os primeiros sinais de que jogar pode estar se tornando um vício? Então, tem alguns elementos que caracterizam o vício, Então, o primeiro deles é perda de controle. Em geral, as pessoas que começam a ter problemas com o jogo, elas perdem o controle sobre a capacidade de frear uma aposta. Então, geralmente, a pessoa começa a apostar um pouquinho, e daí ela vai ficando mais tempo, e ela não consegue mais parar. Muitas vezes ela até tem ganhos, mas ela só para a hora que perde tudo que não tem mais acesso. O segundo elemento é que a gente começa a perceber que as pessoas que jogam, elas passam a precisar daquele comportamento para aliviar a angústia, aliviar a ansiedade. Então, elas passam a ter uma adaptação do seu próprio organismo, de modo que quando elas não podem jogar, elas sentem falta. Então, elas sentem como se fosse uma espécie de uma abstinência. E também tem um outro elemento importante, que a pessoa, via de regra, ela passa a ter problemas em função do comportamento e ainda assim, com os problemas, ela não consegue parar. Então, a pessoa já perdeu um relacionamento, ela já patrimônio, já comprometeu as suas finanças, já começou a mentir para conseguir financiar o comportamento com o jogo e ainda assim, ela mesmo tendo perdas, ela não consegue parar. E ainda tem um elemento importante que é o que a gente chama de fissura, que também é muito presente no transtorno do jogo, que a pessoa sente uma sensação de avidez por jogar, uma fissura em voltar a jogar novamente. Doutor Henrique, quais são as causas? Porque, por exemplo, muitas pessoas, assim como o vício em jogo, mas a gente vê outras pessoas em relação à bebida, por exemplo. Por que algumas pessoas conseguem, beber socialmente, nesse caso, jogar de vez em quando, às vezes por diversão, e outras que desenvolvem, que têm essa aptidão para o vício? Existem aí fatores relacionados à genética?
Exato. Assim, na verdade, assim, existe uma série. Como se trata de algo multicausal, né, multifatorial, então você vai ter aí vários componentes que contribuem para o desenvolvimento ou não de uma dependência. Mas o fator genético ele é um fator importante. Pessoas que têm histórico de jogo na família, histórico de outras dependências ou de outras impulsividades na família, elas tendem a ter uma vulnerabilidade maior. Agora, a disponibilidade do jogo, o acesso fácil ao jogo, tudo isso também favorece, né? Em locais onde o jogo é liberado, você vai ter mais pessoas viciadas em jogo. E ele respeita o mesmo mecanismo, né, das dependências. Existe dentro do nosso cérebro uma área chamada de área de gratificação cerebral, que ela tem um papel importante em premiar comportamentos que seriam associados a coisas boas para a nossa vida. Estaria associado essa área de gratificação cerebral, ela gratifica comportamentos como se alimentar, como busca por reprodução, e no caso das dependências, ela premia comportamentos que são antagônicos à vida, antagônicos às necessidades do organismo. Então, você passa a ter um reforço por aquilo que é ruim. E daí as pessoas acabam ampliando, aumentando o envolvimento com o comportamento e, em determinado ponto, passando a colher os prejuízos que os comportamentos trazem. Que, no caso do jogo, são os prejuízos financeiros, a necessidade de mentir, as perdas de relacionamentos e coisas do tipo. Você falou em prejuízo, a gente tem aí, claro, as consequências financeiras, que essas são as imediatas, ali as mais visíveis, mas também tem os prejuízos emocionais que podem atrapalhar e muito a vida dessas pessoas. Quais seriam eles? Vários transtornos, eles são agravados e às vezes desencadeados pelos comprometimentos em função do comportamento de jogar. Então, depressão, o agravamento de outras dependências, né? São várias as possibilidades que vêm junto. Mas o comprometimento trazido pelo jogo, ele é tamanho que ele vai comprometendo não só a vida do indivíduo, mas de todo o sistema familiar. Com frequência você tem um pai de família que compromete as suas perdas financeiras e a família inteira passa a sofrer em função disso. Então, o agravo pelo comportamento, ele extrapola a questão da saúde mental do próprio jogador, mas invade também a saúde mental da família, a saúde da família como um todo. A gente falou aqui que esse problema é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, realmente como uma doença, um transtorno mental. Quais são as possibilidades disponíveis de tratamento? Hoje em dia, né, uma discussão muito grande que se tem na questão da liberação ou não, né, na regulamentação ou não dos jogos de azar, é se o sistema de saúde tem recursos o suficientes para tratar as pessoas que têm esse problema, né? Hoje em dia, no Hospital das Clínicas, existe um ambulatório, que é um centro de referência importantíssimo, né, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, um ambulatório do jogo patológico, que trata jogadores, pessoas que têm o transtorno do jogo. Existem outras unidades em outras universidades, mas a busca por tratamento ela deve se dar nos CAPs e nos centros de atenção, nas unidades básicas de saúde em que tem médicos psiquiatras e equipe de psicologia para atender. Necessita-se uma capacitação e uma ampliação das pessoas capacitadas para poder tratar, porque existem demandas específicas para o manejo de um paciente. Então, o tratamento ele é psicoterápico, ele também é medicamentoso, mas às vezes exige-se orientações, exige-se esclarecer a família de como atuar. Então, é bastante amplo. E também existem os grupos anônimos, né? Existe um grupo chamado Jogadores Anônimos, que é distribuído aí ao longo de todo o território e também em outros lugares do mundo, e também acolhem pacientes que são dependentes de jogo e também familiares orientando e também dando aí alguns caminhos para se recuperar do transtorno de jogo. Tá certo, nós conversamos com o psiquiatra, Dr. Henrique Botura. Dr. Henrique, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, até mais. Satisfação, boa noite a vocês também. Até.